Bom dia, amados irmãos e irmãs. Como é bom estar reflexionando na palavra de Deus pela manhã, ou seja, na primeira hora do dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus, momento este que nós separamos para estar lendo e ouvindo aquilo que Deus fala através da tua palavra. Como é bom poder louvar e bendizer ao nosso Deus em todo o tempo. É excelente poder saber que Ele, e somente Ele, tem nos abençoado e nos guardado. Como nosso Deus é maravilhoso, como nosso Deus tem produzido grandes coisas por nós, e é por isso que nos mantemos alegres. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana. Hoje, segunda-feira, segundo dia da semana, 25 de maio. Hoje eu resolvi estar com os irmãos refletindo sobre o Salmo de número 84. Salmo este que glorifica, exalta, adora ao Senhor desde a sua letra até mesmo, creio que a sua melodia. Salmo que uma parte dele grande tornou-se até um grande dos cânticos de adoração ao Senhor, de uma época em que a igreja ainda estava teologicamente adorando Deus sem a presença humana na música, ou seja, era tudo voltado ao Senhor, né? Tudo que adorava a Deus, não cobrava do Senhor nas melodias, nas canções, somente adorava. Uma igreja que somente buscava ao Senhor, uma igreja que somente exaltava o nome de Deus. E este salmo, dê uma pausa nesse vídeo, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia nessa manhã e vamos reflexionar sobre esses 12 versos do Salmo 84, que diz assim: Senhor dos exércitos, quão amáveis são os seus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escute minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A mensagem diz assim: que bela casa, Senhor dos exércitos, de anjos. Eu sempre quis morar num lugar assim. Sempre sonhei com um quarto em tua casa, onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo. Os passarinhos encontram espaço em tua casa, os pardais e as andorinhas fazem ninho nos beirais. Eles botam ovos e criam seus filhotes, cantando tuas canções no lugar em que adoramos. Senhor dos exércitos de anjo, Rei, Deus, como são abençoados por viver e cantar ali. Como são abençoados todos aqueles em que habitas a vida deles e a estrada pela qual transitam. Eles passeiam pelos vales solitários, descobrem riachos e encontram fontes frescas e lagoas transbordantes de chuva. Guiada por Deus, essas estradas contornam até montanhas, e lá em cima convergem em Sião. Deus está à vista. Ouve, ó Senhor dos exércitos de anjo, Ó Deus de Jacó, abre os ouvidos, estou orando.
Observa nossos escudos reluzindo o sol, nossa face brilhando com a tua unção. Um dia passado em tua casa, neste lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. O Eterno é todo luz e soberania, generoso e glorioso. Ele não pressiona seus companheiros de viagem. Com o Senhor dos exércitos de anjos, a travessia é tranquila. Amém? Como é bom poder entender esta música. Meus queridos, esta música é composta pelos filhos de Coré, ou de Corá, como muitos gostam de dizer. Essa música, ela nos arremete a estar diante de Deus em todo o tempo. Quão amáveis são seus tabernáculos, como é amável a casa de Deus, como é amável estar diante do altar, do púlpito de Deus, como é amável estar diante do Senhor dia a dia de nossas vidas. Como é amável louvar e bendizer ao Senhor. O Senhor da nossa vida é aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém. Sabe, o meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, eu estou sempre, todos os dias, nós precisamos estar exultando, nós precisamos estar alegrando, nós precisamos estar glorificando, exaltando o Senhor. Aí começa uma parte interessante desta palavra. Qualquer ser humano, de qualquer classe social, qualquer ser humano, de qualquer tipo de status, riqueza ou não, encontra no Senhor um refúgio. Interessante, meu irmão, e minha irmã, que qualquer ser humano pode participar das coisas de Deus. No Senhor não há acepção, no Senhor não há escolha entre um e outro. No Senhor nunca vai haver uma decepção por não ser aceito. Quantas vezes na caminhada de sociedade, quantas vezes na caminhada familiar, muitos não são aceitos. Muitas vezes a pessoa tem uma casa, ela tem uma família, mas ela não se sente em família, ela não se sente em casa, ela se sente rejeitada por estar, por alguma palavra, por alguma coisa, por alguém, sabe? A pessoa às vezes ela não consegue lidar nas situações porque ela se sente rejeitada no trabalho, na escola onde ela passa. E aí o salmista, quem compôs esse salmo, começa a falar de uma coisa muito interessante, do aconchego da casa de Deus. É por isso que nós falamos que os templos, que nós chamamos de igreja, mas é onde a igreja se reúne, traz um acalento, traz muitas vezes uma paz, uma serenidade na vida de pessoas, ou das pessoas. Eu mesmo conheço muita gente que prefere estar na casa do Senhor do que na sua casa. E essa preferência é 24 horas, porque ali ele encontra paz. Preste bem atenção nesta leitura. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha o que o salmista escreve. Ele fala sobre as soleiras do telhado da casa do Senhor. Já observou, meu irmão, que aquelas construções onde, principalmente nós somos mineiros, temos construções barrocas, aquelas construções onde aquele telhado 4 águas, aquele telhado 4 quedas, aquele telhado, os telhados muito bonitos, que cobrem a igreja, que cobrem a campana do sino. Esse telhado, ele serve de ninho para as andorinhas.
A casa de Deus, ela não acolhe somente os seres humanos. A casa de Deus, ou seja, essa casa física que nós chamamos de casa de Deus, o templo, ele é tão aberto, ele precisa ser tão aberto, que além de acolher os seres humanos, ele ainda acolhe os animais, ele ainda acolhe os pardais, acolhe as andorinhas e outros animaizinhos. Como é bom, sabe? Como é tremendo nós pensarmos nessa situação. Rei meu e Deus meu, enquanto o pardal encontra casa na soleira, enquanto quantos cachorrinhos chegam às vezes nos alpendres da igreja, estão ali, quantos passarinhos estão se aninhando na casa de Deus, enquanto eles encontram as soleiras do telhado do templo, eu encontro os teus altares. Você já pensou quão gracioso é estar sobre o altar de Deus? Já imaginou quão gracioso é estar sob os cuidados de Deus? Estar no altar de Deus é se sentir aconchegado por Deus. E quantas vezes, meus irmãos, nós necessitamos disso? De repente, nesta manhã, você necessita estar sobre o altar de Deus. Nesta manhã, você é o templo do Espírito Santo. Você é o altar de Deus. Você está mais próximo de Deus do que pensa. Talvez você não precise sair de casa. Talvez você não precise e não possa sair de casa. Pastor, mas eu estou doido para estar na casa de Deus. Meus irmãos, com certeza, há muitos lugares já se abrindo, com toda aquela segurança. Em brevidade nós estaremos abrindo também, acredito. Mas enquanto isso, nós somos o altar de Deus. Nós precisamos entender que Deus habita em nós, Ele está em nós. Quando nós nos reunimos coletivamente, nós estamos nos reunindo para todos em comum adorar o Senhor. Mas quando nós estamos na nossa individualidade, nós somos a casa de Deus. Como é bom estar nos seus altares. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cujas forças estão em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O salmista está dizendo sobre os músicos que habitavam. A tribo de Benjamim habitava diretamente na casa do Senhor. E ele, observando aquilo, ele falava: olha, como é bom, bem-aventurados que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. Aquele sistema, vamos dizer, monástico de estar diante de Deus, aquele sistema onde tem o dia e a noite para adorar ao Senhor, dia e noite para invocar o nome do Senhor. Quantas vezes, meus queridos, enquanto o mundo está trabalhando, há pessoas que estão trabalhando diante de Deus, invocando as bênçãos para aquelas outras que estão se prendendo necessariamente ao serviço, ao trabalho civil, ao trabalho do dia a dia. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos planos, caminhos sem tortuosidade, caminho da honestidade, da responsabilidade, caminhos em que o Senhor se agrada. Ou seja, meus queridos, caminho da adoração plena e direta ao nosso Deus, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Passar pelo vale árido é passar por situações de muitas dificuldades. Passar pelo vale árido é passar por momentos que desafiam até a nossa existência. Mas com Deus, como é bom saber pegar esse momento árido e transformar em um manancial. Meu irmão, transformar deserto num manancial não é fácil, mas com a caminhada, com o dia a dia em oração, com o dia a dia na palavra, com o dia a dia na confiança do nosso Deus, é possível
fazer a transformação desse deserto em manancial. Sabe por quê? Nós simplesmente limpamos o lugar. Quem faz essa transformação é o nosso Deus. A nossa vida, olha, remetendo ao verso anterior, a nossa vida é de atitude de adoração, de louvor e glorificação. O Senhor transforma situações difíceis em manancial de alegria. Como é bom servir ao nosso Deus. Pense nisso. De repente, nesse segundo dia da semana, você não tem achado tanta vontade de viver, tanta vontade de estar louvando a Deus, até por situações que acontecem no dia a dia. Repense que esse momento árido será transformado pelo Senhor. Outra coisa, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem em ti confia. Preste bem atenção, meus filhos, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Em todo momento escuro da vida, Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Em todo momento da vida, Ele nos dá graça e glória. Desprende da sua misericórdia, da sua fidelidade, do seu amor. Olha só, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Manter a confiança no Senhor é manter no Senhor a vida, custe o que custar. É manter a vida diariamente em todos os momentos. Eu espero que essa simples palavra nessa manhã acalente a sua vida e o seu coração. Eu espero que essa simples palavra nessa manhã te dê força e nos dê força para caminhar, porque todos os dias nós dependemos do nosso Deus. Então, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Estar na presença de Deus é uma escolha, mas estar na presença de Deus é vida plena com Ele. Meu querido, que você e sua família sejam plenamente abençoados. Que você, que eu, que nós achemos todos os dias os altares do nosso Deus para estar adorando, louvando e bendizendo. Que sejamos o altar do nosso Deus, que sejamos o altar daquele que tem nos dado vida e que possamos desfrutar da sua presença dia após dia, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma segunda-feira de excelência para você, uma segunda-feira de paz, de alegria, e qualquer que seja o dia que você ouvir essa mensagem, que ela possa então aclamar e acalentar dentro do seu coração. Graça e paz seja multiplicada, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê, junto com a sua família, paz. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Café com Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.